Boa noite, turminha. Que belezura nós estamos aqui nesta noite de domingo, reunidos com Dona Ivone, para recebermos Jesus no nosso coração. Realmente é uma situação de encantamento, é uma situação muito especial, especialmente para nós, para mim, pessoa física, estarmos aqui nesta casa linda, com estas carinhas lindas, juntos, para recebermos de Jesus os ensinamentos que nós precisamos para realizarmos a nossa caminhada. Nós queremos agradecer muito a vocês, imensamente. Hoje, quando nós estávamos fazendo a nossa oração, nós dissemos aos amigos da espiritualidade: nunca mais nós seremos as mesmas pessoas depois que nós passamos por Niterói. Vocês são lindos. E os amigos da espiritualidade nos dizem que, na verdade, nós não estamos fazendo amigos, que nós estamos reencontrando amigos. E nós reconhecemos isso porque realmente é uma alegria muito grande, cada abraço, cada sorriso, cada palavra que nós recebemos, e isso vem fazer uma festa no nosso coração. Vamos falar de Jesus. Nós estamos aqui para falar de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Nós sabemos que a doutrina espírita vem fortalecer no nosso coração as lições de Jesus e os seus exemplos para que nós possamos estar no caminho. Quando Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nós entendamos isso profundamente e numa disposição íntima, real, nós optemos por estar com Jesus. Entendemos que pelo fato de nós estarmos na matéria, muitas vezes nós nos esquecemos das nossas obrigações como espíritos eternos. Muitas vezes nós nos deixamos conduzir pelos brilhos da matéria. Mas nesses encontros que nós estabelecemos com Jesus, nós entendemos que é uma oportunidade fantástica para nós nos realinharmos às leis divinas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os caracteres do homem de bem. Mas nós não podemos falar sobre os caracteres do homem de bem se nós não falarmos um pouquinho dos caracteres da perfeição. Nós lemos uma mensagem linda de Hermes, um grande mestre do Egito Antigo, que ele nos fala que o caminho se faz a caminhar. E nós sabemos que a evolução não dá saltos, que a evolução caminha num processo ininterrupto do progresso. E quando nós nos colocamos neste caminho, reiterando as nossas forças e as nossas energias no bem, nós estamos seguindo Jesus. No esclarecimento da doutrina espírita, sabermos que o espírito não retrograda, nós já ficamos muito felizes porque é a misericórdia do Pai Celestial. Mas, por favor, isso não basta. É importante que nós tenhamos atitude. Não basta que nós desejemos seguir Jesus, é fundamental que nós queiramos, que nós nos mobilizemos, que nós deixemos o campo do amornamento onde nós nos instalamos para trabalhar as nossas questões íntimas. E dentro deste entendimento, nós vamos comentar um pouquinho aqui do capítulo 2 do livro Livres pelo Amor, que o nosso amigo Edivaldo nos traz como uma poesia este processo de evolução do ser. Porque, na verdade, ainda que nós estejamos lindos, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu contei na outra casa onde nós fomos que eu uso pontes e as pessoas deram gargalhadas. Por favor, não é possível. Nós somos espíritos antigos, ainda que nós não tenhamos esta valência. Gente, eu sou do tempo do Pontes. Nós somos espíritos antigos, nós somos espíritos velhos e estamos no processo de evoluir. Se nós fizermos um retrospecto e imaginarmos que quando Jesus recebeu do Pai Celestial a tarefa de governar a terra,
acompanhando todo o trabalho de preparação do orbe, Jesus já era Espírito puro. Se nós temos notícias de que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, 4 bilhões e meio de anos, nós não fazemos ideia do que seja isso. Por favor, não que nos falte inteligência em absoluto, mas é um tempo muito grande, 4 bilhões e meio de anos. E Jesus já era Espírito puro. Então, se nós imaginarmos que Jesus tem aproximadamente 20 milhões de encarnações na nossa frente, 40 milhões de encarnações na nossa frente, e foi criado simples e ignorante, nós precisamos nos colocar no caminho. Nós precisamos ser definitivos. Nós precisamos saber a que viemos. Nós aqui viemos para evoluir neste processo infinito de nos tornarmos melhores a cada tempo, a cada hora. Porque nós vamos entendendo, e isso a doutrina espírita nos traz com muita belezura, que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Até então, nós não havíamos compreendido isso desta forma. Nós atribuíamos aos outros as nossas dificuldades. E de repente, nós vamos tomando consciência de nós mesmos. Nós somos filhos de Deus e temos uma missão. Não uma missão como nós entendemos muitas vezes, de construir uma creche ou de levantar um hospital. Não, por favor, nós temos uma missão conosco. Nós temos um compromisso conosco de nos tornarmos melhores e nós não podemos nos furtar a isso. Nos diz Edivaldo neste capítulo, tem muito a ver com isso que nós estamos trazendo. Milênios e milênios se sucedem, manifestando-se o Espírito com roupagens diferentes. Ora se apresenta com rudeza e revolta, ora traz as marcas de um tempo de lutas e dores, ainda que movimentos felizes tenham alegrado seu coração. Outras vezes revela discernimento, firmeza e coragem, desenhando incontáveis vitórias. Em certas ocasiões, as roupagens são coloridas, atestando a confiança e a fé. De outra feita, escuras, sombrias, refletem os conflitos de um espírito mergulhado em equívocos. Durante esse processo, o espírito encarnado é acompanhado de perto, amorosa e pacientemente pelos instrutores da espiritualidade, que, cumprindo com disciplina as orientações divinas, o cercam de toda assistência. Importante nós pensarmos nisso, porque com a chegada de Jesus, nós recebemos o advento do amor e mudou tudo. Nós já estávamos na adolescência espiritual. Nós deixamos a infância espiritual de acordo com os programas da direção dos cosmos para estarmos aqui nos trabalhando, para estarmos aqui nos reformando, para estarmos aqui nos tornando pessoas melhores. E Jesus nos traz estas orientações com muita sabedoria. Por favor, meu amor. Quando nós falávamos dos caracteres da perfeição, nós vamos lembrar o que Jesus disse. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Mas nem sempre foi assim. Antes de Jesus, seguindo as orientações de Moisés, os homens recebiam a ordem de odiar os inimigos e amar o seu próximo. Por isso Jesus nos diz, mas eu vos digo, agora será diferente. Com o advento da chegada de Jesus, com o advento do amor, nós recebemos uma oportunidade a mais para nos trabalharmos, para desenvolvermos no nosso campo íntimo os talentos que nós recebemos do Pai maior.
dentro desse entendimento que nós precisamos nos transformar. Nem sempre foi assim, mas a partir de agora é assim. E compreendendo as ordens de Jesus, importante se faz que nós nos modifiquemos. Nós estamos falando do homem de bem, porque nós desejamos muito sermos pessoas boas. Pagar os nossos compromissos em dia, cumprir o nosso compromisso social, cumprir o nosso compromisso com o próximo é uma parte. Mas nós precisamos cuidar da outra parte. Cumprirmos os nossos compromissos conosco, por favor. Amar os nossos inimigos. Naturalmente não conseguiremos estabelecer com eles uma relação de cordialidade como nós temos com os nossos amigos. É natural, porque em algum momento essa relação estremeceu, mas Jesus nos ordena no imperativo, não deixando oportunidade para queixas nem lamentações. Amai o vosso inimigo. Porque de repente, no trânsito da vida, nós também não correspondemos às expectativas do outro com relação a nós mesmos. E ele fala que assim deve se fazer, especialmente para aqueles que têm ódio por nós. Nós devemos orar pelos que nos perseguem e caluniam. Nós devemos trabalhar a nossa intimidade, refletindo sobre a nossa postura real, porque nós temos um trajeto, nós temos um caminho, nós temos uma proposta de evolução. E se nós desejamos nos tornar verdadeiramente pessoas de bem, é importante que nós tenhamos atitude, é importante que nós optemos, porque não basta nós dizermos que somos cristãos, não basta nós dizermos que somos espíritas, se nós não tivermos essa disposição interior de viver os ensinamentos de Jesus. Isso faz toda a diferença, por favor. Como é que nós vamos continuar arrastando os mesmos comportamentos? Como é que nós vamos continuar arrastando as mesmas atitudes? Como é que nós vamos repetindo os mesmos hábitos? Que na maioria das vezes não são bons hábitos. Por favor. Na verdade, nós precisamos nos libertar. Libertar destas iniquidades que nós trazemos conosco e que não tem estruturado a nossa felicidade. Quando nós desejamos nos tornarmos pessoas de bem, não basta só nós atendermos o movimento do mundo material onde nós estamos reencarnados. É fundamental que nós possamos colocar no nosso coração estas orientações de Jesus e trabalharmos para edificá-las. Porque quando nós estamos aqui estudando Jesus, nós estamos sentindo Jesus, nós estamos refletindo sobre Jesus. Então nós entendemos que nós estamos construindo por dentro. Estamos construindo por dentro. Um novo tempo, uma nova época, um novo mundo, onde nós edificaremos o nosso futuro. Onde nós edificaremos o nosso futuro? Porque no nosso presente nós temos o esforço e no nosso futuro nós iremos usufruir deste esforço, desse empenho, desse comprometimento. Por favor. O qual, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. O Pai Celestial é Pai de todos nós. Mas para que nós possamos dizer que nós somos filhos de Deus, importante se faz que nós tenhamos esta atitude renovada. É importante que nós façamos o esforço de nos modificar. É importante que nós nos compenetremos da nossa essência como espíritos encarnados, eternos, no infinito, que nós também não fazemos ideia. Mas nesse momento que nós estamos reencarnados, nós não podemos desperdiçar esta oportunidade. O tempo não passa em vão. Amanhã nós vamos colher o que nós plantamos hoje, porque a cada um segundo as suas obras.
E a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E quando nós recebemos esta receita de transformação, por que ainda somos indiferentes a ela? Por favor, meu amor. E continua Jesus nos orientando. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente os vossos irmãos, que fazeis nisso dia especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 e 46 a 48. Jesus nos convida a termos uma atitude diferente. Não sermos como os publicanos. Os publicanos eram muito censurados porque eles eram cobradores de impostos. E naquela época as pessoas não gostavam deles, porque não gostavam de pagar impostos. Então Jesus nos diz: se amar aqueles que vos amam, que diferença há nisso? Se relacionar bem com aqueles que estão próximos e que fazem a nossa vontade, que mérito há nisso? Então nós entendemos que ainda é um amor egoísta. Por favor, compreendamos isso. Eu amo aquele que faz tudo que eu quero. Eu amo aquele que atende os meus interesses. Eu amo muito aquele que faz as minhas vontades. Que mérito há nisso? Eu preciso ampliar o meu campo de entendimento e de compreensão da vida para estender as minhas vibrações de amor até o outro que me contraria, que não faz o que eu quero, que não me atende no que eu desejo, que de repente me traz para o meu lugar, porque muitas vezes eu me acho melhor do que todos, alimentados pelo orgulho, pela vaidade. Eu acredito que eu sou melhor do que o outro. Por quê? Talvez porque eu tenha um endereço que a sociedade o avalia como especial. Talvez porque eu tenha uma posição social que esta sociedade competitiva e materialista avalia como diferenciada. Por quê? Por que nós nos julgamos melhores do que o outro? Então, nesta oportunidade, quando nós estamos aqui fazendo esta reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, importante se faz que nós voltemos o nosso olhar para nós mesmos. Por favor, nós não temos tempo a perder. O momento que nós vivemos agora é um momento muito grave. Nós estamos aqui encarnados. Nós estamos diante de um mundo que nos pede uma atitude cristã. Mas para que nós tenhamos atitude cristã com o mundo, nós precisamos ter no nosso íntimo uma atitude cristã. Porque senão nós estaremos sendo incoerentes. Por favor. Nós estaremos sendo incoerentes. Então, externamente, nós temos uma atitude e levamos no nosso coração o contrário daquilo que nós exteriorizamos. E os nossos benfeitores nos ensinam que o reino dos céus não vem com práticas exteriores. E quando nós ouvimos o convite de Jesus para que nós possamos trabalhar o nosso mundo íntimo de uma forma diferenciada nas bases do amor, por que resistimos? Por que resistimos? Porque a nossa dificuldade em vibrarmos nesta faixa. Por favor, é a essência da vida. É a essência do ser espiritual. Por favor, ainda nos alimentamos muito do egoísmo. Ainda nos alimentamos muito da vaidade. Ainda nos alimentamos muito da prepotência. Quando Jesus vem nos convidar para a caridade, para a humildade, dizendo não ao egoísmo e ao orgulho. Então nós estamos andando na contramão do que Jesus vem nos ensinar. Por favor, nós temos a inteligência livre, nós temos a compreensão exata dos ensinamentos de Jesus. Eles não são superiores às nossas possibilidades de entendimento.
Então por que resistimos? Nós precisamos romper este campo que nós criamos para nós, o qual nós alimentamos com os sentimentos menores. E neste campo nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos, repetindo sempre as mesmas posturas que não nos ajudam a crescer, que não nos edificam. Mas em que consiste esta perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, de repente, nós entendemos que nós precisamos desprender do nosso coração os sentimentos menores definitivamente. Nós nos preocupamos muito com o que usa. Nós ficamos encantados quando a moda usa, quando a moda muda. E nós ficamos apressados para acompanhar a moda. É a florzinha do vestido, é a listra da camisa, é um sapato que aparece e nós ficamos encantados. Está na moda. E nós nos achamos uma belezura. E nós vamos dizer: não usa mais nós sermos diferentes a esta orientação de Jesus. Por favor, não usa mais. Por favor. Nós estamos tão preocupados com o que usa. Não usa mais. Nós permanecermos nos equívocos, acomodados. Não usa mais nós repetirmos as mesmas posturas. Não usa mais nós entrarmos nos sofismas, desculpando as nossas atitudes e justificando os nossos comportamentos, que estão longe de terem essência de construção e verdade. Por favor, se nós estamos desejosos de acompanhar o que está usando, nós temos a indicação de Jesus, que nós nos renovemos. Já vai o tempo que nós precisamos entrar nesta linha definitivamente e sermos felizes de verdade. Porque Allan Kardec nos diz que nós podemos ser felizes aqui, ainda que grandes sejam as lutas e as dificuldades do nosso planeta. Nós podemos ser felizes de verdade, desde que nós cumpramos a nossa parte, desde que nós cumpramos os nossos deveres e as nossas obrigações. Muitas vezes nós exigimos os nossos direitos, quando na verdade nós não cumprimos os nossos deveres. E quando nós desejamos muito nos tornarmos pessoas perfeitas, então entendemos que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar, por favor. Nos diz Jesus, pegar na charrua e não olhar para trás. Tratar o terreno árido dos nossos corações. Estabelecer um programa de renovação, alinhados às orientações do Mestre. Porque estas são as características de um homem de bem, que cumpre as ordenações divinas. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, que na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nos diz: fora da caridade não há salvação. Que belezura! Então nós vamos praticar a caridade. Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos: o que Jesus entendia por caridade? E os espíritos superiores respondem: benevolência para com o próximo, para com o outro, indulgência para com seu irmão e esquecimento das ofensas. Então agora mudou tudo. Então não é só aquela parte material que nós passamos para o outro. Não, por favor. Nós estamos falando de caridade como Jesus nos orienta. Benevolência para com o outro. Que belezura! Essa palavra benevolência é uma belezura. Mas o que significa mesmo
Benevolência. E nós fomos lá perguntar para o Aurélio: Aurélio, meu querido, o que é benevolência? E ele disse um monte de belezuras. Mas o que mais gostamos e que nós trazemos para cá é boa vontade. Benevolência é boa vontade para com o outro. É boa vontade para com o próximo. Por favor, nos compenetremos disso. Ordem de Jesus. O que é caridade? É boa vontade para com o outro. Nada que nós não possamos realizar. Nada que nós não possamos cumprir. Nada que nós não possamos trabalhar no nosso campo íntimo. E quando nós falamos de boa vontade, nós estamos falando das questões simples. Nós estamos dizendo de ceder o lugar. Nós estamos dizendo de deixar o outro passar. Nós estamos dizendo de servir o próximo com muito carinho, estender um copo de água, abrir uma porta, tentar ajudá-lo em alguma questão que nós certamente poderemos ajudar. E muitas vezes nós nos esquivamos desse movimento de ter boa vontade com o outro. Então, nós temos vontade má? Nós temos vontade má? Se nós não temos boa vontade, nós temos vontade má, então nós estamos contrariando as orientações de Jesus. E nós temos vontade má porque nós estamos manifestando o nosso egoísmo. Nós estamos apenas preocupados com os nossos interesses pessoais. Nós estamos apenas voltados para nós mesmos. Quando na verdade nós estamos desejosos de nos tornarmos pessoas de bem. Mas não existe um laboratório mágico. Não existe um laboratório de felicidade pronta que nós possamos ir lá acessar e nos tornarmos pessoas de bem. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos colocar em movimento estas forças positivas que nós trazemos no nosso campo íntimo. Por favor. E o tempo é agora. E a hora é agora. Porque quando nós falamos da doutrina espírita e falamos do cristianismo redivivo, nós estamos falando de bondade. Nós estamos falando de ternura, nós estamos falando de afeto, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de gentileza, nós estamos falando de caridade. E estamos muito esquecidos do que seja realmente caridade. Nós nos preocupamos apenas com as questões materiais que envolvem a caridade. Dissemos que isso é muito importante e isso é inquestionável, mas não é a essência da nossa reflexão. A nossa reflexão é quando nós falamos dos caracteres do homem de bem e nesta oportunidade nós fazermos uma avaliação sincera de como anda o nosso campo íntimo, de como anda o nosso mundo interior. Porque na verdade o tempo nós não sabemos, mas nós vamos voltar à pátria espiritual. E o que é que nós estamos levando conosco? E seguindo esta orientação de Jesus com relação à caridade, ele nos diz: indulgência para com o outro. E nós vamos encontrar um relato da indulgência do irmão José, lá no capítulo 16, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, no item 16, a indulgência. Outra belezura de palavra. Mas o que é mesmo ser indulgente? É se ver os defeitos do outro, não comentar nada. Apertou! Agora apertou! Eu estou doida por falar da gordurinha dela. Ah, meu Jesus, por favor! Você viu? Ela não está na moda. Por favor. Indulgência é se ver os defeitos dos outros, não comentá-los. E se nós tivermos que comentar, que seja por uma causa justa, que seja por uma causa nobre, por favor. É um ato infeliz que nós trazemos conosco ainda, porque o contrário da indulgência é a maledicência.
E a maledicência é um comportamento muito infeliz. Nós comprometemos a integridade moral das pessoas. E muitas vezes nós nos comprazemos com este hábito assaz infeliz. Não temos tempo a perder mais, por favor. Nós somos espíritos antigos, nós somos espíritos velhos, estamos num programa de ascensão, estamos num programa de iluminação e nós precisamos nos modificar. Nós precisamos tecer a nossa túnica, que nós vamos atender o convite do Pai Celestial de participarmos do banquete divino. Mas quem tece essa túnica somos nós. Ninguém pode fazer por nós, nem os nossos amigos da espiritualidade. E quando nós falamos em tecer esta túnica, nós voltamos a dizer do trabalho que nós precisamos realizar. Um trabalho que devemos realizá-lo durante 25 horas por dia. Ininterruptamente nós precisamos ficar atentos às nossas posturas e aos nossos comportamentos. Não vamos alcançar a perfeição nesta encarnação. Os amigos da espiritualidade sabem disso. Mas eles contam que nós tenhamos atitude. Eles contam que nós tenhamos postura. Porque nós elegemos seguir com Jesus num determinado momento da nossa existência. Porque além de sabermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é através de Jesus que nós vamos alcançar a nossa saúde integral. Porque Ele nos oferece todas as receitas que nós precisamos para recuperar a nossa saúde. Que em algum lugar nós contaminamos o nosso corpo físico e o nosso perispírito com os nossos comportamentos infelizes. Porque em seguida Jesus diz: perdoar o próximo, perdoar o outro. E nós ainda estamos cultivando mágoa, nós ainda estamos cultivando ódio, nós ainda não esquecemos a ofensa que sofremos. Nós nos lembramos do amigo Chico, quando ele diz que se alguém disse alguma coisa a nosso respeito que não procede, que então nós deixemos passar. E se procede, que nós fiquemos atentos e nos modifiquemos. Simples assim, por favor. E nós sabemos, porque os nossos benfeitores nos dizem, que quem perdoa vive mais. Quem perdoa vive mais e melhor. Porque num determinado momento nós obstruímos o nosso corpo físico com os nossos comportamentos infelizes. Nós contaminamos o nosso perispírito com os nossos sentimentos inferiores. E esse perispírito contaminado, intoxicado, ele vai ser drenado pelo corpo físico. Então surgem os tumores, os nódulos. Por favor, somos nós, no movimento da vida, com condições de optar, e ainda não conseguimos optar pelo mais sensato, com discernimento e sabedoria. Porque quando nós agimos com discernimento e sabedoria, nós estamos nos elevando. Nós entendemos o que Jesus diz, que o fardo é leve, que o jugo é suave. Porque apesar das nossas lutas e das nossas dificuldades, nós decidimos sair da horizontalidade e termos uma atitude de verticalização. Estabelecemos uma ligação com Jesus e com o Pai Celestial. Saindo da repetição dos mesmos comportamentos. Deixando de estagiar nas mesmas esferas. Agora nós vamos verticalizar o nosso comportamento. Mudando as nossas atitudes. Buscando as características do homem de bem, para tê-las como orientadoras do nosso dia a dia, para buscarmos sempre esta referência, para conduzir os nossos passos, para realizar uma transformação no nosso campo interior. Por favor, meu amor. Eis porque Jesus, depois
de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nós sabemos que nós não seremos perfeitos como o Pai Celestial. Jesus nos traz estas palavras, motivando-nos ao trabalho de renovação. Nós sabemos que nós temos aí uma caminhada a realizar e que nós só vamos colocar estas orientações de Jesus no exercício do nosso dia a dia se nós nos dispusermos a isso. São os caracteres, as características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Não há guia mais seguro e mais perfeito do que este. Nos lembramos de Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é necessário, o que é importante para que o homem se torne melhor e resista aos apelos à atração do mal. Não do mal exterior, não, por favor. Do mal que nós ainda carregamos no nosso coração e que nos traz tanto adoecimento. E quem responde para nós é Santo Agostinho, porque ele nos diz que o filósofo da antiguidade já havia nos dito: conhece-te a ti mesmo. E no segundo momento, ele nos orienta exatamente isso, que nós possamos fazer uma análise do nosso dia. Mas nós não podemos muito, porque nós temos uma agenda muito cheia de compromisso. Nós temos muitas tarefas. Mal, às vezes, nós nos encontramos com os nossos familiares, porque nós somos muito ocupados. Respeitamos toda a agenda, respeitamos toda a ocupação, mas nós temos uma ocupação essencial: nos tornarmos pessoas melhores. É claro que no movimento da vida nós vamos usar os recursos da matéria como instrumentos para que nós possamos realizar esse trabalho interior. Tudo que nos cerca é temporário. Tudo que nos cerca, nós vamos deixar aqui, é passageiro. Tudo que nos cerca, nós podemos dizer que são recursos colaboradores do nosso crescimento e da nossa evolução. Porque, na verdade, o programa é de iluminação. O programa é de crescimento. O programa é de elevação. E quando nós resistimos a este programa, nós sofremos muito. Porque nós estamos indo contra as leis de Deus. E Jesus nos disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará de nós mesmos, das algemas que nós criamos para nós com as nossas posturas infelizes. Nós trouxemos, meu amor, nós trouxemos uma mensagem linda de Miramês. Você gostaria de me ajudar, meu amor? Você pode ganhar um prêmio no fim. Não precisa, ela está dizendo que não precisa, que ela está fazendo por amor. Que encanto, belezura. Muito obrigada. A mensagem de número 39. O homem no serviço do bem com Jesus. É uma mensagem de Miramês. Servir ao Mestre é o desejo íntimo da grande maioria dos irmãos, no manifesto natural de reconhecimento pelos benefícios recebidos, mas muito poucos permanecem firmes nessa disposição, decididos realmente a realizar o trabalho interno de transformação.
Abandonar o conforto dos peditórios, das queixas, dos reclamos, assumindo uma postura firme de trabalhador do bem, que coloque em segundo plano seus desejos e interesses, para que Jesus Cristo e suas lições ocupem o ápice de seus ideais de vida. Isso exige do candidato a discípulo do Senhor uma postura diferente da idealizada pelo mundo material, de formas passageiras e sempre imutáveis. A disposição de estar com Jesus, exercitando suas sábias e amorosas lições, exige determinação, empenho, querer e boa vontade. Pois as injunções naturais do caminho não serão sanadas apenas porque o Espírito optou pelo Mestre. Ao contrário, elas se intensificarão para que o ser possa testificar seu desejo verdadeiro de palmilhar a estrada que o conduzirá a um nível melhor de harmonia e equilíbrio íntimos. Tenhamos atitude, corajosamente optemos por seguir a Jesus, alinhando-nos aos seus ensinamentos e às suas sábias lições. Ainda que não consigamos muito, que não consigamos tudo, mas que no esforço nós consigamos expandir o nosso campo psíquico e avançarmos. Tem uma passagem de Jesus linda que ele diz aos seus discípulos: levantemo-nos, por favor, levantemo-nos da poltrona confortável da ociosidade moral. Levantemo-nos, por favor, é hora, e a hora não espera. O discípulo que deseja servir a Jesus para usufruir de privilégios e benefícios diferenciados em relação a seus irmãos comete grave equívoco, pois o Mestre não concede honras especiais àquele que o serve. Estar com Jesus é cumprir os mandamentos da lei, é instalar o amor em seu coração, é trabalhar por seu aperfeiçoamento moral, é se reconhecer como filho de Deus, é se reconhecer como filho de Deus, é dominar suas posturas viciosas, canalizando suas energias para a fraternidade e a solidariedade, é ter consciência de sua eternidade, é dar o devido valor à matéria que o serve e o sustenta, é reverenciar a vida em que se encontra inserido e as oportunidades que lhe traz de amadurecimento moral, é compreender a humanidade como uma grande família, e ainda que os diferentes povos estabeleçam separações entre os indivíduos, é entender tais separações como simples demarcações territoriais. Servir a Jesus Cristo é seguir suas orientações, não esperando do mundo material uma posição de destaque. É ter na humildade, na simplicidade, as diretrizes seguras para suas atitudes, na disposição sincera de quem já compreendeu o real objetivo da sua encarnação. Temos uma proposta linda de nos tornarmos pessoas melhores. Temos uma orientação fantástica dos nossos benfeitores, dos nossos orientadores, como nos comportar. No exercício do nosso livre-arbítrio, que nós consigamos romper estas barreiras que nós criamos para nós mesmos e avancemos. Levantemo-nos, coloquemo-nos de pé e sigamos adiante, porque o convite de Jesus é irrecusável. Assim nós entendemos quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Mas para isso é preciso também que nós sejamos brandos e humildes de coração.
como homens de bem, que nós possamos ter a clareza de que quando optamos por Jesus, nós estamos optando definitivamente para alcançarmos a felicidade. E dentro deste universo infinito, nós nos elevarmos aos planos melhores através do nosso esforço, do nosso empenho e da nossa determinação. Obrigada, turminha. Que Jesus continue a abençoá-los e que nós continuemos com o nosso coração aberto para usufruirmos destas bênçãos e gozarmos das plantícias do reino de Deus. Muito, muito, muito obrigada.